Obrigada a vocês pelo convite, de novo aqui nesse evento de vocês, que é uma coisa que eu acho muito bacana. Então, queria parabenizar vocês pela iniciativa e pedir desculpas que a minha apresentação não rodou da maneira que eu gostaria, mas vamos ver se a gente consegue fazê-la funcionar. Então, como ela disse, me apresentou, eu sou ginecologista, trabalho bastante com endometriose já há muitos anos. Se a gente começa a entregar a idade quando a gente começa a falar da experiência nas palestras, então já há um tempo que eu não fico falando, há muito tempo. Trabalho no Hospital 9 de Julho, e o Hospital 9 de Julho faz parte da mesma rede do Hospital Santa Paula, que a Michele, a Marcela contou. E todos esses hospitais têm uma pegada muito humana. Então eu queria passar esse vídeo para vocês, pra gente... Eu não canto, eu não vou... né? Então eu trouxe só um vídeo pra gente entrar no clima. Esse vídeo foi feito ano passado, não sei se alguém já assistiu, para comemorar um grande número de cirurgias robóticas, mas para mostrar um pouco que a gente tem esse lado humano e que, além de qualquer coisa, o nosso trabalho é com o ser humano. Esse convite do Hospital 9 de Julho para participar desse projeto casou muito bem. Eu teria que olhar para alguns pacientes, ouvir histórias deles e daí sim captar alguma coisa, algum tesouro para trazer para fora em forma de uma obra de arte. Assim que o médico falou, deu o diagnóstico, ele falou: nunca mais você vai poder engravidar. Que bom que você tem um filho, né? E quando eu conheci a doutora foi totalmente diferente. Após uma biópsia apareceu um tumor na próstata e eu fui procurar alguns médicos. E aí nessa quanto mais eu comia, mais eu me isolava, mais eu evitava de sair com as pessoas, mais eu não queria desenvolver as atividades que eu desenvolvia. Ele falou, não, tem que operar, porque aí ele deu o nome, ele falou, isso que você tem chama esôfago de Barré, e é um pré-câncer. Não é câncer, mas se você não tirar, as células se modificam. E quando ele me atendeu, eu já estava chorando, eu estava desesperada. Eu estava com os exames na mão e falei, poxa, estou morta, né? Eu sou mãe e pai, então e aí? Eu senti que essa analogia da arte com a robótica é muito rica, porque o médico ele também é um artista, né? E aí me falaram que era uma obra de arte, o menor quadro possível para fazer. Isso para mim foi um desafio, porque eu pinto telas grandes. Ela é uma pessoa assim muito humana, maravilhosa, que realmente abraçou, sabe, como se fosse alguém da família dela. Pela mão firme, dedo firme, precisão, músculo, ele tem músculo nos dedos. E eu lembro que a última pessoa que eu vi antes de fazer o procedimento foi a doutora Paula, assim, ela colocou a mão no meu rosto. Eu lembro que eu olhei pra cima e ela falou assim, olha, eu tô aqui. E a tranquilidade, a doçura com que ele me atendeu, para mim foi o mais importante, ele me deixou em paz. Pra mim, não tem médico melhor do que ele pra mim. Eu te dar um presente que representasse isso. Ai, meu Deus do céu, que lindo! Ai! Vamos crescer esse momento? Porque é o trabalho deles, né? É uma coisa mecânica, como você pinta, eles operam. Mas eu não sei se eles têm essa dimensão, como eles mudam a vida da gente.
continuar, que a gente está aqui para falar de uma doença. A Jaqueline, minha paciente, que obviamente com a autorização dela eu posso falar dela, que tem endometriose e que quando me procurou a primeira vez, ela tinha muita dor. E ela falava, eu sou taxada de chata, de insuportável, eu perdi o emprego, eu tô quase perdendo o marido. E hoje ela tá aí, ótima. Esse vídeo foi gravado, a parte dela, uma semana depois da cirurgia dela. Foi uma cirurgia robótica. Hoje ela já está trabalhando, voltou a estudar e, enfim, conforme o presente que eu ganhei, que foi um quadrinho igual ao dela, que está lá num cantinho bem especial da minha casa, nós estamos juntas, né? E acho que é um pouco isso o trabalho do médico. Eu falo isso para os meus médicos da equipe. Eu lidero 25 médicos ginecologistas lá no hospital e todos muito bons tecnicamente, né? Mas o que eu fico muito em cima é da questão da empatia, deles tentarem chegar perto do paciente e se colocar no lugar e tentar entender, porque a parte técnica a gente sabe, são todos bons médicos, mas a parte humana, às vezes a gente entra nessa coisa do mecânico. E a doença endometriose é uma doença que precisa muito da nossa empatia. São 176 milhões de mulheres, doença de sexo único, só mulheres têm. É o equivalente seria o 8º país mais populoso do mundo se colocássemos todas essas mulheres lá em um país. Mulheres em idade reprodutiva, 25 a 35 anos, e idade produtiva. É na idade que essas mulheres estão principalmente estudando, querendo casar, querendo produzir, querendo trabalhar, construir carreira, e a doença pode impedi-las de fazer isso. 10 a 15 mulheres, até tem uma campanha mundial acontecendo, que nós usamos essa semana, a gente teve um evento parecido sobre conscientização da endometriose, porque nós estamos no mês amarelo, mês de março, mês da conscientização da endometriose, e uma campanha mundial que a gente também entrou, Uma em 10, hashtag One in 10 ou Uma em 10, e as mulheres estão sendo convidadas a postar uma foto com um papel escrito isso, para a gente conscientizar as pessoas no mundo todo de que são muitas mulheres, porque a gente ainda não sabe desse número, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. 50% das mulheres com infertilidade, ou seja, metade das mulheres que buscam tratamento de infertilidade e que não sabem que muitas vezes têm endometriose, ao longo da investigação descobrem que tem infertilidade, que tem, endometriose. É muita gente. Aqui tinha um outro vídeo que, infelizmente, porque a gente teve um problema na apresentação, não vai rodar, mas para eu explicar o que é e o que causa. Então, o que é a endometriose? É uma doença ginecológica em que a camada interna do útero, endométrio, que normalmente se forma por estimulação hormonal todo mês para receber o embrião, caso a mulher engravide. Se a gente não engravida, isso se descama e sai em forma de menstruação. Em algumas mulheres, esse tecido aparece em outros lugares da pelve ou do corpo e causa inflamação, dor e todas as outras consequências, como a infertilidade. Por que em algumas mulheres isso acontece? A gente não sabe ao certo, existem diversas teorias. A teoria mais aceita é a teoria da menstruação retrógrada, em que um pouquinho dessa menstruação, ao invés de sair pela vagina, voltaria pelas tubas e grudaria em alguns lugares. Só que 80% de nós mulheres temos um pouquinho de menstruação retrógrada sem termos endometriose. Por que em algumas acontece e em outras não? A gente acredita que seja uma causa multifatorial em que estão envolvidos fatores imunológicos, genéticos, endócrinos, ambientais, pessoais, alimentares, mas ninguém sabe ao certo. Existem uma série de linhas de pesquisa mundiais. Aqui no Brasil nós somos um dos países que mais pesquisa endometriose, porém não temos a resposta exata. E quando a gente não tem a resposta exata para o que causa, fica difícil ter tratamento. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Aqui eu falo dos sintomas. Como a gente descobre que uma mulher tem endometriose? São muitas. 1 em cada 10 mulheres no Brasil e no mundo tem endometriose. Os sintomas clássicos são esses: dismenorreia, dor para ter relação, dismenorreia é a menstruação dolorosa, é aquela cólica menstrual, especialmente uma cólica progressiva. Eu tinha pouca cólica
ou eu não tinha nenhuma cólica e daqui a pouco, daqui a alguns meses, alguns anos, eu passo a ter cólica, e essa cólica que antes era só no período menstrual passa a ser fora do período menstrual também. A dispareunia, que é a dor na relação sexual, especialmente na profundidade da penetração, e a infertilidade. Porém, a própria Alice falou disso, muitas mulheres não têm sintoma nenhum, e outras mulheres têm sintomas totalmente variados. Tem uma outra lista enorme de sintomas que podem aparecer, desde sintomas osteomusculares, sintomas gastrointestinais. Então, a gente precisa conversar muito com o paciente, até porque o diagnóstico pode demorar até 10 anos. Isso é um número também mundial. As mulheres, desde a primeira vez que elas queixam para um profissional de saúde, se é que elas queixam, porque muitas acham que cólica é normal. Então, por que eu vou falar para o médico? Eu vou na consulta, faço meu Papa Nicolau, faço o exame de rotina. Por que eu vou contar para o médico, para a médica, para a enfermeira que me atende, que eu tenho cólica? Então, desde a primeira vez que ela eventualmente queixa que tem cólica até o diagnóstico pode demorar 6 a 10 anos. Nesse meio tempo, a doença vai avançar e pode causar consequências irreversíveis. Como a gente descobre? Primeiro, com essa conversa toda, a gente tem que perguntar, então, por que é importante o mês da conscientização da endometriose? No mundo todo, ele acontece em março. Hoje é o dia em que no mundo inteiro acontecia a Endomarcha, que é uma manifestação em diversas cidades do mundo. Aqui aconteceu na Avenida Paulista hoje. E conversar com os pacientes. E muitas vezes vem pacientes me procurar, falam, olha, eu ouvi dizer que eu tenho endometriose, eu já procurei vários médicos, eu falo que eu acho que tenho, eu levo até o exame que eu li, que eu tenho que fazer, que eu li no Google, mas ele não sabe falar sobre isso. Então a gente precisa também conscientizar os profissionais de saúde e conscientizar as pessoas, porque as pessoas hoje têm informação e podem levar aos médicos também essa informação. Porque não dá para todos os médicos ginecologistas serem especialistas em endometriose, mas dá para todos os médicos terem um insight de questionar a primeira vez, examinar a primeira vez e, consequentemente, encaminhar e a gente diminuir esse tempo de diagnóstico dessas pacientes para ela começar o tratamento mais rápido. Depois dessa conversa, o exame físico, especialmente se ela não for virgem, a gente pode fazer o toque vaginal. O toque vaginal com mãos que buscam o diagnóstico, a gente consegue fazer praticamente uma ressonância na pelve da paciente com os nossos dedos no toque vaginal. Se a mulher é virgem, a gente pode ou ir direto para o exame complementar ou fazer o toque retal, que também muitas vezes pode nos ajudar bastante. Feito isso, com uma suspeita grande, uma história clínica grande, a gente pode lançar mão dos exames complementares, ultrassom, ressonância. E por que eu falo que pode? Porque 178 milhões de mulheres no mundo. Eu não consigo ter ressonância para todas as pacientes, eu não consigo ter ultrassom com preparo de intestino para todas essas mulheres. A maioria das mulheres não vai ter nem acesso a um médico no mundo. Então, hoje, nós estamos autorizados a iniciar um tratamento, nem que seja hormonal, de controle de dor e tal, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, só com a suspeita clínica, com o diagnóstico clínico. Então, durante a consulta, se eu acredito que ela tem endometriose, eu já posso começar a tratá-la, eu devo começar a tratá-la. E aí, se eu puder fazer os exames, então estamos num grande centro, as pessoas em geral têm acesso à saúde, eu vou fazer os exames especializados. Ultrassom com preparo do intestino ou ressonância magnética. E aí a gente vai para o tratamento. Como eu falei, lembram? Se a gente não tem a causa exata, a gente não sabe como tratar. E a verdade é essa, nós temos tratamentos para dor, nós temos tratamentos para infertilidade, mas nós não temos tratamento para endometriose especificamente, um tratamento pontual, como por exemplo para uma doença oncológica que a gente conhece o tumor e a gente sabe o target que a gente tem que atingir, a gente tem quimioterapias específicas, na endometriose não. Então, o tratamento passa por bloqueio menstrual, bloqueio hormonal, que pode ter bloqueio menstrual ou não. Eu posso ou não deixar essa mulher sem menstruar. A gente que faz muito endometriose, a gente não gosta de paciente que menstrua, porque a gente entende que é uma doença que tem relação com a menstruação. Então, o fluxo menstrual mensal, a menstruação retrógrada pode acabar piorando, mas isso cientificamente não está comprovado.
cientificamente, eu bloquear hormonalmente os ovários com qualquer método do tipo anticoncepcional, independe de qual, então não existe um melhor do que o outro, qualquer um, do ponto de vista de testes científicos, é igualmente potente, a gente vai escolher de forma individualizada ou de forma do que a mulher tem acesso. Então, desde uma pílula simples que a UBS dá até um DIU, um implante, medicações endovaginais mais modernas, todas elas, do ponto de vista científico, têm o mesmo efeito para controle de dor, bloqueando a parte hormonal. Controle da dor, quando essa queixa for dor, passando por analgésicos de todas as linhas. E medidas de qualidade de vida, a acupuntura é uma das técnicas que já tem uma linha científica com ela para endometriose, para controle de dor. Existem pesquisadores que acreditam que a endometriose tem uma das partes da causa, como eu falei, ela é multifatorial, relacionadas à ansiedade, estresse, e isso teria a ver com a acupuntura, seria muito efetiva nesse sentido, mas a gente não tem muitas outras coisas. Se a mulher tem infertilidade, então o tratamento, basicamente, eu preciso definir com a paciente se ela tem dor, infertilidade ou as duas coisas. Para daí a gente começar a desenhar e planejar para onde nós vamos. Se ela tem muita dor, talvez eu precise começar a cuidar da dor dela antes da infertilidade. Se ela não tem dor, mas tem infertilidade, eu preciso começar a cuidar da infertilidade dela com tratamentos específicos, mas ver até onde ela quer ir, porque a gente tem uma gama de procedimentos possíveis, mas nem toda mulher quer seguir ovo doação, fertilização in vitro, captação de óvulo, congelamento. Todos são procedimentos possíveis, mas eles têm custo, eles têm um desgaste emocional envolvido e a gente precisa ter esse cuidado. É uma doença benigna, crônica, mas com um agravo à saúde enorme, não só a pessoa, mas todos que estão em volta. Então a gente tem que fazer um planejamento que normalmente essas mulheres têm endometriose desde a adolescência, descobrem por volta dos 25, 30 anos e tem essa doença até a menopausa, raramente depois da menopausa. Eu preciso fazer um planejamento ao longo do tempo. Então, do tratamento clínico, é mais ou menos isso. E o tratamento cirúrgico, esse é o quadrinho que eu ganhei da minha paciente, da Jaqueline, passa por cirurgia. Nem toda paciente que tem endometriose precisa operar. Sempre a gente vai cuidar da parte hormonal, tentar ficar mais perto dela. Mas quando ela precisa operar, o ideal é que a gente faça uma cirurgia só ao longo da vida. O que a gente vê, em média, são 3, 4 cirurgias ao longo da vida de uma mulher com endometriose. Isso é uma mutilação, pensando que é uma doença numa mulher que tem uma vida reprodutiva ainda que poderia acontecer. E cada cirurgia, por mais cuidadosos que sejamos, nós vamos mutilar um pouco o ovário e diminuir a reserva de óvulos dessa paciente, diminuindo não só a fertilidade, mas também, para mesmo se mulheres que não querem engravidar, diminuir a produção hormonal e talvez diminuir a vida reprodutiva dela no sentido de entrar na menopausa mais cedo. Qual o melhor procedimento cirúrgico? Hoje o que a gente tem de mais moderno é a cirurgia robótica, que nada mais é do que uma laparoscopia, que é aquela cirurgia por vídeo que a gente faz uns furinhos e coloca as pinças para trabalhar dentro da barriga. A cirurgia é basicamente fazer uma limpeza da pelve, permanecendo o útero, permanecendo as tubas uterinas, permanecendo os ovários, mas tirando o máximo possível as lesões. Isso é feito melhor por videolaparoscopia, até porque as lesões normalmente são pequenas, em alguns casos, às vezes lesões de 3 milímetros, 4 milímetros. A robótica e a laparoscopia nos dão melhor visão do que uma cirurgia aberta. A cirurgia aberta, ela por si só já é uma cirurgia que causa mais aderências, mais cicatrizes internas. A endometriose por si só, por conta do processo inflamatório dela, ela já causa mais aderências. Então, eu tento evitar a cirurgia aberta e preferir cirurgias minimamente invasivas. A diferença da laparoscopia para a robótica é que na robótica a gente tem visão 3D, o que me permite ver 30% a mais das lesões de endometriose do que com a visão 2D da laparoscopia. A gente consegue ter menos dor pós-operatória, menos infecção, menos sangramento, mais precisão cirúrgica. Para uma cirurgia que é muito preservadora,
e não mutiladora, como, por exemplo, cirurgias oncológicas, faz toda a diferença. Prevenção. Não existe conhecimento da causa exata, então a gente não sabe exatamente o que fazer em relação ao tratamento perfeito e, consequentemente, a gente também não pode falar em prevenção de algo que a gente conhece pouco. Mas a gente sabe que é uma doença relacionada aos hormônios femininos e algumas atividades modulam os hormônios, deixam o funcionamento dos hormônios mais regulares e, consequentemente, podem nos ajudar a melhorar a dor e até, eventualmente, lesões de endometriose. Nada cientificamente certo, porém, com bastante... No consultório, a gente vê que essas pessoas que mudam os hábitos, mudam a postura, melhoram mais. Então, alimentação, existem estudos relacionando a alimentação com mais fibra, menos gordura, menos açúcar, algumas relacionando dieta sem glúten, outras falando de vitamina D como um agente positivo, o ômega 3. Então, uma alimentação saudável, né? E não só para endometriose, mas para todas as outras doenças que a gente precisa prevenir, a alimentação vai fazer parte disso. A atividade física, além de nos manter com o coração funcionando bem, com o colesterol bom, tudo isso faz com que os nossos hormônios diminuam a produção de estrogênio, porque a gordura do nosso corpo produz hormônios de forma irregular. Então, quando a gente pratica atividade física e tem uma alimentação saudável, consequentemente, a chance de nos mantermos num peso adequado é maior. A gente tem uma modulação do metabolismo do estrogênio, uma modulação do metabolismo da insulina e, consequentemente, talvez um controle melhor da dor e do desconforto. Assim como a atividade física também libera outras substâncias de bem-estar, serotonina, endorfina, que também nos ajudam no controle da dor. Não diretamente na endometriose, mas pacientes de dores crônicas. Imagina uma mulher que está sentindo dor há 10 anos e tendo problemas na relação, enfim. Sempre vai fazer parte da nossa consulta para a endometriose, orientá-la e reforçar esses conceitos de qualidade de vida. Endometriose e câncer é algo que tem se falado bastante, se há alguma relação, como eu falei, é uma doença benigna, mas existem já alguns relatos de endometriose no ovário com alguns tipos de câncer de ovário. Ainda não há publicações suficientes para que nós possamos mudar protocolos de atendimento ou mudar a conduta em relação ao tratamento dos endometriomas. O tratamento do endometrioma, que nada mais é do que um cisto de endometriose dentro do ovário, continua sendo o mesmo. A gente vai operar ou não, a depender de todas as outras coisas que eu falei. Dor, infertilidade, tamanho do cisto, características do cisto. Mas já há essa linha de pesquisa relacionando, fazendo um link entre câncer de ovário e endometriose no ovário. E mesmo as mulheres que têm endometriose e infertilidade, muitas delas vão conseguir engravidar, naturalmente até, ou com ajuda. Depois da cirurgia, ou depois da reprodução assistida, ou as duas coisas. E quando ela engravida, uma outra curiosidade é se elas vão ter que fazer um pré-natal diferente, se é uma gestação de risco ou não. Também não se sabe muito a respeito, mas o que se sabe é que talvez haja um aumento de complicações. E isso vai depender muito também se ela fez cirurgia, que tipo de cirurgia, se houve uma grande mutilação, menos mutilação, ou só pela doença, talvez haja uma chance maior de aborto, talvez haja uma chance maior de parto prematuro e outras complicações obstétricas, porém, não há dados suficientes para a gente mudar o controle e o cuidado das mulheres grávidas. Então, o pré-natal das mulheres com endometriose ainda é considerado um pré-natal de baixo risco. E durante a gestação, a mulher fica sem menstruar durante 9 meses e depois, por mais algum tempo, de preferência 2 anos, amamentando. E nesse período, teoricamente, ela está controlada da doença. A doença pode evoluir, pode voltar, mas naquele período provavelmente ela vai ter menos dor e vai ter um estacionamento da doença. Sempre que a gente fala de endometriose, a gente precisa falar de equipe multi, é uma doença muito vasta e que envolve diversos profissionais. Lá no hospital e na clínica
a gente faz um trabalho em grupo. Todos os casos operados são discutidos nas nossas reuniões clínicas, entre o ginecologista, coloproctologista quando há lesões de intestino, urologista, enfermagem, físio. A físio é muito importante no controle da dor e no controle e na reabilitação dessas pacientes pós-operatórias ou nas pacientes que têm questões sexuais. Imagine você ter dor na relação durante muitos anos. Mesmo que a gente melhore a dor, aí a gente precisa melhorar a cabeça e a contratura pélvica que se estabelece. Então a fisioterapia e a psicologia vão ser importantes, a nutricionista, pelo que eu já falei, a enfermagem sempre envolvida, principalmente quando essa paciente nos procura hospitalar, e os setores diversos do hospital. É uma doença ginecológica, então nesse grupo de pessoas, sempre o líder precisa ser o ginecologista, é ele que vai gerenciar e seguir essa paciente, mas a gente precisa de todos os outros profissionais sempre. E eu acabo com a pintura dessa moça, Adelaide Damois, não sei se vocês conhecem. Ela é uma artista hoje inglesa, ela é uma portadora de endometriose, ela era representante comercial e tinha endometriose, muita dor, estava quase para perder o emprego, e o médico dela falou assim, acha algum hobby para fazer, porque dizem que endometriose é coisa de mulher estressada. E ela começou a pintar e se descobriu uma grande artista. Hoje ela trabalha com arte apenas e ela é negra, então ela se dedica muito a questões de racismo e da endometriose. E essa é uma das pinturas dela, mostrando o útero, eu entendo como útero sendo esfaqueado aí com dor. Esse mês, todas as postagens das nossas redes sociais, das minhas redes sociais, são sobre endometriose, então quem quiser mais informações, só entrar no Facebook ou no Instagram que tem mais coisa lá. Era isso, obrigada.